Olá, olá, como você está? Espero que esteja bem. Estamos bem, estamos vivos, temos a disposição para fazer as coisas que precisamos, o trabalho, a escola, quem quer que seja, né? E as atividades do dia a dia e principalmente buscar ao Senhor. Eu quero convidar você que ore comigo agora. Pai amado e querido, queremos agradecer ao Senhor por mais uma dádiva, uma bênção, um cuidado especial que o Senhor tem conosco para nos apresentar a Tua Palavra. Oramos para que a nossa mente seja aberta, o nosso coração também. Coloque em nós a Tua vontade e façamos nós aquilo que o Senhor deseja para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículos 26 em diante, tá? Ali vai contar a história de dois personagens, o Felipe, que era um dos apóstolos, e o eunuco. Quem eram os eunucos? Bom, era uma prática comum, principalmente no Antigo Testamento, que os reis eles tomavam outra cidade, por exemplo, e algumas pessoas dali acabavam sendo trazidas como escravos. Os mais nobres, os mais equilibrados, os mais eloquentes, os mais tranquilos eram colocados dentro do palácio. Como eles eram colocados dentro do palácio, e o rei não podia se dar ao luxo de ter a sua descendência contaminada, então ele castrava esses homens, tá? Eles eram castrados, eles não mais podiam ter filhos, né? Os desejos sexuais deles acabavam, praticamente, né, zeravam, e eles não podiam, eles não sentiam vontade de ter relação com a mulher. Então, esses homens eram fiéis, né? Porque eles não tinham outra aptidão a não ser servir ao rei. Ok. Esse cidadão, esse eunuco, ele estava num lugar, numa carruagem, né? A Bíblia menciona que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Os livros antigamente, né, no período de Jesus e até antes disso, eram feitos como pergaminhos, eram pergaminhos na verdade, né? Eles eram enrolados lá e tudo mais. Então este eunuco, que era muito inteligente, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, você vai encontrar a passagem ali do servo sofredor, que é do próprio Jesus, Isaías 53, e menciona quem é Jesus sem falar o nome dele, ok? Fala que é indigno entre os homens, foi achado em dor e sofrimento, a Deus agradou moê-lo, né? Mas pelas suas feridas fomos sarados. Todo aquele verso ali você pode até ler também, Isaías 53, para você entender o contexto, tá bom? Então vamos lá. Quando o eunuco estava lendo aquilo ali, ele ficou muito intrigado e queria saber de quem o profeta estava falando, até porque ele não conhecia Jesus, não havia conhecido Jesus. A Bíblia diz que o Espírito então tomou Filipe e o levou para o lugar onde o eunuco estava. O Filipe estava ali caminhando perto da carroça e aí olhou para o eunuco e disse assim, você entende o que está lendo? E o eunuco disse assim, como eu posso entender se não há quem me explique, quem me ajude? E o Filipe então pediu para ajudá-lo. E ele foi ajudá-lo. Chegou no momento em que o eunuco estava tão convencido de aquele era o Cristo que ia salvá-lo, ou que poderia salvá-lo e salvar a todos os homens, que ele então, entusiasmado com a situação, empolgado com a situação e convencido da verdade, chegou para Filipe e disse assim, ali tem água, o que me importa, o que me impede de ser batizado? Filipe então desceram da carruagem, foram até o lugar onde havia água, e ele foi batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Logo depois que foi batizado, a Bíblia diz que Filipe foi tomado pelo Espírito de volta. Ele saiu dali, o eunuco não viu mais ele. E não há mais relatos da história deste homem, deste eunuco na Bíblia. Porém, o céu revela muitas surpresas. E é muito provável que nós, em nome de Jesus, que estaremos na eternidade, vamos poder sentar do lado do Felipe, do lado do eunuco e perguntar, e aí, como é que foi a história de vocês depois daquele encontro, né? E aí vamos ouvi-los falar. Nós teremos a eternidade para isso, tá bom? Agora, eu quero fazer a você um convite, tá bom? Houve momentos em que você abriu a Bíblia, foi estudar sobre algum assunto, ou mesmo ler, né, superficialmente, e não entendeu o que estava lendo? Então, isso acontece conosco. É claro que hoje tem a internet, né, que a gente pode futucar ali e tal, e pesquisar, e fazer aquilo outro, mas nada substitui esse contato que nós temos. Eu quero propor uma coisa para você. Eu gostaria de iniciar um estudo
bíblico, 1 hora por semana. Não é muita coisa. Olha quanto tempo a gente tem, né? Se a gente tirar 1 hora para a gente estudar junto a Bíblia, eu acho que vai ser muito gostoso, tá bom? E aí a gente pode criar algumas alternativas, né, dos dias, exceto a sexta-feira à noite, porque como é o sábado, para nós que entendemos, temos essa compreensão da Bíblia, nós não... enfim, eu preciso passar com a minha família e é interessante que você passe com a sua família também. Mas de segunda a quinta eu acho que a gente pode estipular um horário, né, e a gente começar um estudo, tá bom? Vamos começar lá do Gênesis, quem sabe, ou se não fazer um estudo de Daniel, Apocalipse. Eu vou criar uma enquete, é claro que com aqueles, né, que se prontificarem e desejarem fazer este estudo, tá bom? Só me chama no privado depois e diz assim, olha, eu quero fazer o estudo, tá? E aí eu vou juntar essa galera e eu vou fazer uma enquete. Nós temos uma classe bíblica toda terça-feira, né? Mas é presencial essa, é feita na igreja. Nós temos um estudo na segunda-feira, tá? Esse também é presencial, havia até esquecido de mencionar ele. Mas enfim, eu tenho vontade de estudar a Bíblia, eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto de aprender com a Bíblia. E eu sinto que quando a gente se une para estudar a Bíblia, que um pergunta aquilo que o outro talvez não tinha pensado, né, em perguntar, mas que também era uma dúvida, nós aprendemos juntos. Então o meu objetivo é aprender mais da Bíblia. E se você gostaria de aprender mais da Bíblia, eu estou convidando você a estudar comigo 1 hora por semana. O eunuco não entendia o que estava lendo. E ele, com humildade, disse a Filipe, como posso entender se não há quem me explique? E Filipe estava ali para explicá-lo aquilo que ele estava lendo acerca de Jesus. Eu acho que nós temos essa missão e, acima de tudo, esse privilégio de estudar a Bíblia. E eu gostaria de convidar você para que fizesse esse compromisso com Deus, nós passarmos 1 hora por semana estudando a palavra de Deus juntos, assuntos, né, bíblicos sempre, tá bom? E aí eu aguardo você, beleza? Deixa eu falar outra coisa com você agora, só para a gente finalizar aquilo que a gente está conversando aqui. A Bíblia também diz que quando Filipe apresentou Jesus para este eunuco, ele sentiu vontade de se batizar. E ele sentiu vontade de arrepender-se dos seus pecados e confessar os seus pecados. No livro de Isaías, no capítulo 1, e ele muito provavelmente leu isso, diz assim, Deus falando, vinde, pois, e arrazoemos. É ele falando com o povo de Israel. Vinde, pois, e conversemos. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como uma branca neve. Ainda que os nossos pecados sejam muitos, Jesus nos convida ao arrependimento, à mudança de vida e uma nova vida aqui ainda em Cristo Jesus, para que possamos alcançar a eternidade. Não quer você também morar na eternidade, passar a eternidade ao lado de Jesus? O amor de Cristo será o assunto que nós vamos estudar por toda a vasta eternidade. Eu não sei nem dizer como é que é isso, né? Eu não sei nem mensurar isso. Mas que Deus nos abençoe, que Deus possa tocar no nosso coração, para que a gente possa buscar mais a palavra de Deus, enquanto ela ainda está disponível para nós. Tá bom? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, eu lhe peço, Deus, que por tua misericórdia, teu poder, compaixão e amor, o Senhor toque o coração de cada um de nós, para que possamos aceitar este desafio de estudarmos juntos a tua palavra, e que esta hora que passaremos durante a semana possa ser de fato para nós um divisor de águas, que nos mude, Deus, que nos molde e que nos transforme. Obrigado, Pai, pela tua promessa, quando a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Dá-nos humildade para buscá-lo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.